Olá pessoal! Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente está aqui no Boa Vista para falar sobre um assunto que vocês perguntaram para a gente em outros episódios, que é como funciona a especulação imobiliária em Curitiba ou como que ela tem afetado a maneira como as pessoas ocupam a cidade. Mas antes, a gente quer pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando, afinal isso ajuda o canal a continuar criando conteúdo e a produzir cada vez mais. Você sendo membro ganha conteúdos exclusivos e também ajuda a gente a manter esse projeto vivo. A gente vai falar justamente sobre esse contraste aqui. Os novos prédios e casas que ocupam o bairro e aquelas residências mais tradicionais. E como é de praxe aqui no canal, a gente vai sempre contar um pouquinho da história do bairro. O Boa Vista, a história dele remete, assim como muitos outros bairros de Curitiba, a meados do século XIX. Essa região aqui fazia parte do que era o AU, daqueles 27 quarteirões que dividiam Curitiba e que a gente já contou para vocês lá no vídeo sobre as Mercês. Então, o Boa Vista era um grande conjunto de área rural que pertencia ao AU e com a chegada de uma família de imigrantes italianos, a família Geronaso, o bairro começou então a sair dessa parte do AU e começou a ganhar vida própria, sobretudo com a erva mate, porque aqui começou a se tornar também um reduto erva mateiro. Vamos só mostrar aqui mais um pouquinho. Olha só, prestem atenção nisso que a gente está mostrando, tá? As casas, os prédios, as árvores, aqui. Esse é um contraste bem interessante, fiquem com isso na cabeça. E a partir então desse desenvolvimento, a partir da erva mate, o bairro começa a ter uma vida própria e pouco a pouco ele vai não só se desmembrando do AU, mas também se tornando um bairro autônomo, e a partir de 1975 o Boa Vista é então considerado um bairro de Curitiba. Então, voltando ao nosso assunto central, o que é a especulação imobiliária? Vamos buscar primeiro essa definição. É justamente a compra de casas e terrenos não com o fim de moradia, mas o fim de investimento e revenda. A gente tem visto isso muito forte nas grandes cidades e Curitiba, obviamente, não fica de fora dessa tendência. E a gente vai mostrar por que o Boa Vista, porque a gente consegue ver claramente esse contraste entre a história do bairro e aquilo que é novo. Só para a gente pegar alguns dados de 2023 e 2024, o que a especulação imobiliária faz? Ela acaba desocupando partes do bairro e eles valorizam de uma forma que quem é morador muitas vezes não consegue mais pagar, porque acaba subindo de tal maneira que se torna inviável. Na prática, o que isso significa? Significa também um déficit de moradia. Segundo uma pesquisa que tá linkada aqui na descrição do vídeo, o Paraná teve, em 2023, em torno de 500 mil residências vazias. É muita coisa, né? Muita coisa. Isso significa o quê? Muita gente sem condições de ter onde morar. Só Curitiba, segundo também uma pesquisa que está linkada aqui na descrição, Curitiba tem 90 mil casas. Quando a gente fala casas, a gente se refere a apartamentos também,
que não são ocupados, ou seja, são 90 mil famílias que acabam não tendo onde morar. Obviamente que esse não é exatamente um retrato do Boa Vista, mas aqui a gente consegue, como a gente disse, olhar esse contraste aqui desses prédios lindos, moderníssimos, com aquilo que é histórico do bairro. Isso faz com que, por exemplo, essas casas antigas não são elas que têm valor, a casa em si, mas sim o terreno. O terreno acaba valendo muito dinheiro e se torna inviável muitas vezes para as pessoas continuarem morando. É interessante, né, esse contraste, como você falou. A gente olha, tem um prédio do lado, tem uma casinha, tem um prédio, tem uma casinha. Então, tipo, qual será a história dessas pessoas que permanecem, né, que resistem ainda em suas residências? Exatamente. Isso que a Cami falou é bem interessante, porque saiu uma matéria recente, também a gente vai linkar aqui na descrição, de uma moradora de um prédio, se eu não me engano ali no Batel, que todo o prédio foi comprado, mas o apartamento dela ela não vendeu. E aí o que acontece? A construtora que comprou não consegue desalojá-la, não consegue tirá-la dali porque ela não vendeu, e ao mesmo tempo enfrenta uma questão de segurança, que é o quê? O prédio acabou se tornando, por exemplo, local de tráfico de drogas, enfim, de várias coisas, e coloca em risco a própria segurança dela. Não sei se você chegou a ver essa... Vi sim. E ela é resistente, né? Porque ali está a história dela, né? É a casa dela. E daí ela está sendo pressionada a se retirar pela questão da construtora, enfim, né? Tá toda uma polêmica em torno desse assunto. Exatamente. E ela fala justamente que ela não quer se mudar dali, porque foi ali que ela... foi a primeira casa dela, a primeira casa própria, foi ali que ela criou os filhos. Então existe uma ligação afetiva entre o morador e o imóvel. Antes da gente continuar o nosso papo, vamos só dar uma olhadinha no que a gente tem aqui no nosso entorno. Vamos prestar atenção, a gente gosta sempre de mostrar. Olha só, a natureza. Aquilo que a gente sempre comenta, né? A natureza em contraste com a cidade. Olha só que legal. Então é isso também, não é só uma questão de moradia, é uma questão de história, de identidade, de reconhecimento, de pertencimento. A gente sempre fala sobre isso aqui no canal, como nós ocupamos a cidade e temos essa relação de pertencer a ela. Isso também é muito importante. Isso também faz com que as pessoas tenham essa relação de afetividade. E quando a gente fala também da questão dos prédios novos e tal, não é de uma maneira pejorativa dizendo que a cidade não se deve desenvolver. Ao contrário, ela deve. Mas qual que é a equação perfeita, então, entre esse desenvolvimento e a história? No vídeo que a gente gravou sobre os prédios de Curitiba, a gente mostrou o edifício Miguel Caluf, que depois passou a se chamar Eduardo VII, e ele, enfim, hoje ele está um pouco abandonado ali, ele está abandonado, um pouco não, né? Ele está abandonado ali no centro de Curitiba. E muita gente falou, vamos demolir o prédio, vamos construir um prédio moderno no lugar. E aí as pessoas começaram a relatar um pouco da história que elas têm com aquele prédio. Parentes que trabalharam na época que era um hotel, pessoas que fizeram serviços lá dentro, enfim, e o quanto aquilo também tem uma relação com a própria história da modernidade da cidade, né? Uhum. O quanto isso faz parte dessa Curitiba que a gente conhece. Estou impressionada com essa rua. Que linda. É linda, né? Linda. A gente está na rua José Melri, aqui no Boa Vista. Ela é uma rua lindíssima,
A gente está pegando um trecho dela, obviamente, mas ela é aquilo que a gente sempre gosta, né? Os bulevares da cidade. Uhum. Não, é o Boulevard e também a história, né, dessas casas que a gente está falando aqui. E o novo, né, esse retrato, essa contraposição entre um e o outro. Nossa, que rico, que rico. Acho que ali pra cima já é a avenida principal, né? É, ali a gente chega na Avenida Paraná, que é a continuação da João Gualberto, que a gente já mostrou, já falou sobre ela no vídeo em que a gente aborda o Alto da Glória. Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso Que entorno. engraçado, né? Porque ali é uma rua, uma quadra pra cima, uma rua totalmente comercial, movimentada, e uma quadra pra baixo a gente já entra aqui nesse sossego, né? Exatamente. Nessa rua totalmente residencial. Vamos atravessar? Vamos. E é aquilo que a gente fala, essa é a Curitiba dos contrastes. É uma Curitiba em que várias cidades existem dentro da mesma cidade. A gente sempre gosta de mostrar isso, essa multiplicidade que existe em uma cidade tão grande quanto Curitiba. E voltando um pouquinho sobre a questão da especulação imobiliária, um dos bairros que mais teve valorização em termos da diferença do quanto custava um imóvel e quanto custa hoje, é o Cabral, que fica bem aqui pertinho. A gente inclusive passou por ele. E é um bairro realmente lindíssimo também. Olha só. E uma coisa bacana que a gente percebe nesses bairros que são mais tradicionais é isso aqui. Olha só. Essa casinha. Meu Deus, olha essa casinha E de essa aqui? madeira. Que bonitinha. Isso é a história do bairro. Nossa, dá vontade de bater ali nessa casinha de madeira. E aqui um prédio Conhecer a história da pessoa que mora ali. Se convidar para um café com um bolinho. moderno. Olha só. O que a gente fala aqui é justamente isso. Como chegar... Você focou bem ali? Como chegar numa equação perfeita. Olha isso aqui. Agora bem diferente, que a gente realmente gostou muito dessa Eu estou muito casinha. impressionada. Eu estou muito impressionada. Olha só. Realmente casinha de infância, né? Como chegar nessa equação em que o antigo e o novo se articulam de uma maneira interessante e inteligente dentro da cidade. A gente sempre fala muito aqui sobre a ocupação da cidade, sobre como nós somos também responsáveis pela maneira como a cidade é ocupada, como a cidade ganha essa identidade. Isso é fundamental para a gente entender. Olha só. E uma coisa interessante é quem acompanha aqui os vídeos do canal com frequência sabe que a gente sempre fala das questões arquitetônicas. Nem eu nem a Cami somos arquitetos, mas a gente é apaixonado por esses detalhes. E antes a gente tinha certas tendências de escolas arquitetônicas que eram muito claras. Hoje a gente já vê uma mescla muito maior, uma mistura muito maior dessas tendências. Não sei se a gente pode dizer que é um ecletismo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é isso aqui. Veja, a gente tem um prédio mais antigo, lá atrás prédios mais novos, ali na frente também prédios mais novos, e aqui uma casa também mais antiga. E presta atenção como as ruas aqui da região são todas muito arborizadas. Eu sempre falo para a Cami que é
isso para mim é muito a cara de Curitiba, porque é assim que a gente acaba imaginando a capital paranaense, né? Uhum. E quais são os perigos dessa questão que a gente estava conversando antes, das pessoas não terem essas casas, da especulação imobiliária tirar o poder das pessoas escolherem onde elas vão morar? Desculpa, eu me distraí olhando as casas. Eu perguntei qual que é o perigo da especulação imobiliária tirando o poder das pessoas escolherem onde elas vão morar. Eu entendo que tira a história, a identidade, o poder de decisão de cada pessoa, né? Enfim, não quero romantizar e também não quero demonizar aí essa questão da especulação imobiliária, né? Mas, ao meu ver, quem sofre essa pressão, eu acho que é complicado, muito complicado. Quando a Cami falava, viram aquela casinha, coisinha mais linda? E agora, dê uma olhada nessa aqui. Meu Deus! Olha só, que coisa linda, que capricho. E do lado dela também, mais uma representante da velha guarda do Boa Vista, por sinal, à venda, terreno dela à venda. Olha só. Como a gente falou, nesses casos, o que vale não é a casa em si, é o terreno. É o terreno que acaba tendo uma supervalorização. E como a gente falou, alguns bairros, eles mudam completamente a partir dessa supervalorização. Quem assistiu aos nossos vídeos sobre, por exemplo, o Jardim das Américas, em que a gente conta um pouquinho da história do bairro, vai perceber que o bairro começou como uma fazenda e depois foi se tornando cada vez mais um bairro de classe média alta. São essas transformações que acontecem justamente a partir desses processos de ocupação. Olha só. Aqui também mais uma casinha da velha guarda. Gente, eu tô pensando aqui que essas árvores, o pessoal que mora, principalmente nessa rua, né, que a gente tá, eu acho que eles são muito bem protegidos do calor, né, da temperatura. Porque, é muito gostoso, o vento que bate, e eu acredito que quando tá muito sol, muito quente, eu acho que dá uma quebrada nessa temperatura também. Com certeza. A importância, né, do verde estar perto da gente, das árvores, das plantas, enfim. Com certeza. Tanto que tá bem gostosinho aqui o clima. A gente tá gravando num domingo de manhã, agora são 11 horas. Qual que é a nossa temperatura? Agora nós estamos... sabe que eu não sei? Não sei. Você consegue ver aí? Consigo. 21 graus. 21 graus. Mas aqui a sensação térmica tá muito gostosa. Pra gente, 21 graus aqui em Curitiba é quente. A gente já começa a dar uma estranhada. Cuidado. Eu atravessei mais rápido e a Cami ficou para trás, olha só. Vamos aproveitar para dar uma olhada nessa casa. Que coisa mais linda, essa casinha laranjada, ou salmão. E aqui, ó. Uma coisa que todo mundo comenta é isso aqui, como os fios aparentes acabam estragando um pouco da vista. E a gente concorda. A gente gostaria que fosse mais fiação subterrânea mesmo. Olha só. E aí, o que vocês estão achando da nossa conversa e também desse passeio? Olha só, mais um pouquinho aqui para vocês. O
Boa Vista eu acho que é um dos bairros também mais charmosinhos aqui de Curitiba. Se você quiser conhecer mais do bairro, deixa pra gente aqui nos comentários também, que aí quem sabe a gente não faz um outro passeio em uma outra região aqui do bairro. Aqui a gente pegou uma linha reta porque eu acho, e a Cami também, nós achamos que essa rua, ela representa muito isso que a gente veio falando ao longo do vídeo. Essa questão do novo e do velho. Olha só. Vamos aproveitar que não tem carro nem vindo, nem indo, e mostra aqui a rua mesmo, de frente. Olha só, aqui no meio da rua mesmo, aproveitar que não tem ninguém. Olha só que linda que é a rua. Só pra ter uma noção. E ela é assim todinha. Isso, agora a gente tá vendo agora um ônibus. Vamos pra calçada. Então a gente viu aqui o bairro, o terreno também vazio. Quer dizer, é isso que a gente comenta sobre a cidade aqui. Mais uma casinha antiga e do lado um prédio mais recente. Mas o legal é que, apesar de toda, ó, mais uma casa para vender ali, apesar de toda essa remodelação do bairro, toda a área verde tem sido preservada, basicamente. A gente tem visto aí um cuidado em manter a vegetação viva, a vegetação, as árvores, tudo ainda muito vivo. Isso é bacana, por quê? Porque preserva, faz com que o bairro não perca as suas características que a gente acha que são tão importantes. A gente já está chegando ao fim do nosso vídeo, mas antes eu quero mostrar também mais um edifício, mais um prédio que a gente acha que é um exemplo bacana dessa relação entre a supervalorização dos bairros, entre essa inovação. Olha só, esse prédio aqui na nossa esquina. Olha só que lindo. Lindíssimo, mas que também tem esse ponto que a gente sempre coloca do que isso representa para quem é morador antigo. E olha ali, aquilo que a Cami falou. Ali, 2 quadras adiante, a gente tem já a Avenida Paraná, que é uma das mais movimentadas do bairro, que é a continuação da João Gualberto. E olha ali para baixo mais um pouquinho. E aí, conta para mim o que você achou do nosso vídeo, o que você acha sobre a questão da especulação imobiliária. Também conta se ela acontece na sua cidade. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, aquele convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e aproveite também para compartilhar esse vídeo com a sua família e com seus amigos. E se inscreva, só considere ser membro do canal e faça parte da nossa comunidade. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.